Olá, eu sou Giane Gatti, jornalista e palestrante, e esse é o terceiro episódio do podcast O Bom Lado B das Empresas, do Observatório da Comunicação Institucional. E o tema que eu escolhi para falarmos é sobre liderança, tema muito necessário atualmente. Se as empresas já passavam por crise e grandes desafios antes da pandemia, que dirá no momento de tanta incerteza de cenários econômicos, sociais, enfim, de tantas dúvidas e questionamentos e até uma certa angústia, né? Quando a gente fala em líder, qual seria esse líder do momento, em que grande parte das pessoas trabalha home office? Você, enquanto colaborador, qual é o líder que faz com que você mantenha o equilíbrio, que você se sinta confiante, que você sinta que está sendo cuidado? E o papel do líder, como é que ele passa esse sentimento de cuidado e como ele engaja, motiva uma equipe que está distante, né? Então eu queria trazer alguns aspectos, do que eu considero serem bem importantes nesse momento, quando a gente pensa numa liderança servidora, que obviamente está conectado com o propósito da empresa, com os valores da empresa, e que faz que não só com que os colaboradores se sintam acolhidos e bem, mas tem que ir muito além disso, né? A gente tem que reforçar nesse momento o significado ou ressignificar o trabalho e o impacto positivo que a gente deve causar. Eu gosto muito dessa definição de empresa, que devem ser empresas servidoras. As empresas existem para servir a sociedade, para gerar valor para a sociedade, e que o lucro seria uma consequência. No momento em que se fala em que vários trabalhos, vários cargos, algumas profissões vão sumir após a pandemia, é um excelente momento para se repensar: a minha empresa vai continuar existindo? Caso ela não continuasse, as pessoas sentiriam falta? A minha empresa realmente é relevante para a sociedade? Pergunta muito necessária nesse momento. Eu assisti uma palestra da Betânia Tanuri, especialista em cultura organizacional, liderança, etc. E ela trouxe um aspecto que é fundamental. Nesse momento de incertezas e inseguranças, o bom líder é aquele que dá a direção, mesmo que seja uma visão de futuro não muito certa, É uma visão de futuro, com um certo grau de incerteza, mas ele dá uma direção, ele acredita que esse seja o caminho. É um líder que reduz as incertezas e as ansiedades dos colaboradores. É preciso que ele conheça muito bem a sua equipe, que ele conheça as fragilidades e o potencial da sua equipe, para que nesse momento ele reforce esse potencial, ele reforce essas qualidades. A gente está no momento em que muita gente, eu espero que você também, assim como eu, a gente está repensando, vários aspectos da nossa vida, coisas que eram essenciais, que a gente achava que eram essenciais e que não são, valores, padrões, atitudes. Então, os colaboradores, eu acredito muito que estão repensando: eu quero continuar a trabalhar nessa empresa? Faz sentido para mim continuar a trabalhar nessa empresa? Será que alguns valores mudaram? Será que eu tive uma nova percepção de várias questões? Então, isso está passando pela cabeça, eu acho, de muitos colaboradores, e o líder tem que estar atento a isso também, Ele tem que ter essa comunicação muito honesta, muito aberta. É o momento dos líderes resgatarem, se lembrarem da sua humanidade. Sim, claro, eles são tomadores de decisão, precisam ter uma certa objetividade, racionalidade, mas nós somos seres humanos. A humanidade é a nossa natureza. E dentro da humanidade a gente tem todas essas características de empatia, de compaixão, de flexibilidade, de paciência, de tolerância, tão necessárias nos dias atuais, diria até mais, não só para os líderes, mas para as pessoas no geral. A gente está num momento de autoconhecimento, de reforçar esse autoconhecimento, de realmente conhecermos quem somos, conhecermos os nossos valores, do que nós somos capazes, o que nos move, o que nos motiva. Então essa liderança é muito importante no momento atual. O Silvio Meira,
da César School, lá de Recife, lugar incrível, né? Recentemente ele citou o livro do ensaísta e pesquisador libanês Nassim Nicholas Taleb, que fala sobre a questão de uma antifragilidade, né? A gente tem a palavra resiliência, que é muito, muito importante, mas o Silvio Meira traz esse aspecto de que a gente não devemos ser apenas robustos ou resilientes. Nós temos que ser melhores que o vírus. E o antifrágil é aquele que fica melhor com a adversidade. O resiliente, ele resiste a choques e ao tempo e permanece o mesmo, segundo o Silvio Meira. E que nós devemos ser o antifrágil, aquele que fica melhor com a adversidade. Eu acho que isso traz uma reflexão muito, muito interessante, né? A gente pegar como se a gente pegasse um impulso e pegasse um elevador no desafio, na adversidade, e fazer com que nós sejamos melhores, com que nós alcancemos coisas melhores e maiores. E para encerrar, eu fico aqui com um questionamento muito interessante do Ken O'Donnell. Ken O'Donnell é um especialista, tem vários livros sobre liderança, é um especialista, consultor de empresas, ele é coordenador também da Escola de Meditação Brahma Kumaris na América Latina, e ele fala algo muito, muito importante sobre a liderança e sobre o autoconhecimento. Se eu não me conheço, como posso mudar? Se eu não mudo ou não posso mudar a mim mesmo, como posso esperar mudar o mundo? A capacidade de administrar uma organização em tempos de mudanças dramáticas depende muito da resposta a essas 3 questões. Precisamos conhecer suas implicações a fundo, ou correremos o risco real de perecermos não apenas profissionalmente, mas talvez como civilização. É isso, um grande abraço.